Boa tarde, a paz esteja convosco, amém? Eu já vou falar sobre, eu vou ler em João 14, do 1 ao 3. Do 1 ao 3, amém? Vamos pôr a mão nos nossos corações e vamos orar a Deus para que venha fazer parte dessa live, que o Espírito Santo fale no meu lugar, que não sejam minhas palavras, mas a deles, amém? Senhor Deus, meu Pai, Senhor, vem agora na Tua presença, que o Senhor venha, Senhor, falar nos corações das pessoas, ó Pai. O que eu disser não seja da minha boca, mas que sejam as suas, ó Pai. Venha abençoar cada lar, cada família, venha abençoar essa cidade, Senhor. Venha, Senhor, dar bênção sobre essa doença, ó Pai, que nós possamos viver, Senhor, como era antes, ó Pai, sem pandemia, sem medo, que a gente possa viver, Senhor, como a gente vivia. Que o Senhor coloque suas mãos sobre essa cidade, sobre essa nação, ó Pai. Que o Senhor venha nos trazer, Senhor, livramento sobre essa doença, ó Pai. Que o Senhor venha trazer a cura, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja agora aqui na minha frente, eu me escondo atrás de Ti, Pai. Que o Senhor venha me abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, irmãos, vamos começar. Em João 14, do 1 ao 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. O 3 diz assim: Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Quer dizer, aqui está dizendo para a gente não se turbar os corações, a gente não entristecer o nosso coração, né? A gente não entristecer o nosso coração. Crer em Deus e crer em mim, quer dizer, em mim que ele quer dizer no Filho, né? Crer em Deus, que é o Pai, e crer em mim, que sou o Filho. Que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Quer dizer, se não houvesse muitas moradas na casa do Pai, ele não teria dito isso pra gente, né? Então diz que há muitas moradas, né? Então, ele foi para preparar lugar para nós, né? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Quer dizer, que ele vai vir de novo e levará a gente para, né, para mim mesmo, quer dizer, para viver para ele mesmo. E onde ele estiver, estejais nós também. Quer dizer, onde você estiver na glória, a gente também estará na glória junto com ele, né? E já sabeis que a gente sabe para onde eu vou, quer dizer, a gente sabe para onde ele foi, né? E a gente conhece o caminho qual que é? Jesus, né? Então, o arrebatamento significa, então quer dizer que aqui, o Paulo em Coríntios 15:19 diz que o arrebatamento significa ser um rapto, né? Significa um rápido. Quer dizer, é uma carta de Paulo, que está em Coríntios 15:19, que diz que o arrebatamento é um rapto, né? Por exemplo, o arrebatamento você vai e tira assim, né? Então o Pai diz assim: há muitas moradas, temos lugar para morar. Quer dizer, nós temos lugar para morar com Deus. Porque se a nossa vida se limitasse só nessa vida, seríamos os mais infelizes dos homens. Quer dizer, se a gente não crê, né, que Deus preparou um lugar para nós, que nós temos moradas com Deus, quer dizer, a nossa vida se limita ao quê? A outra vida. Porque se fosse só nessa vida, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Porque, né, ele quer dizer que tem muitas moradas e a nossa vida é com Deus, né? E Paulo falou em 15:19 assim: a nossa vinda
não se limita, a nossa vida não se limita só nessa vida. Seríamos os mais infelizes dos homens, como eu já disse em cima. Mas temos uma vida para vivermos com o Senhor. Quer dizer, fora essa vida aqui, fora essa vida, nós temos outra para viver com o Pai, né? Nós temos outra vida para viver com o Pai, né? E no versículo 3, Jesus disse, eu voltarei e vai nos receber para ir onde Ele está. Quer dizer, Ele disse, eu voltarei e vai nos receber para ir para onde Ele está. Quer dizer, Ele vai voltar e vai receber a gente para ir aonde Ele está, quer dizer, na glória com o Pai. Em 1 Tessalonicenses 14, 16, 17, diz assim, a volta do Senhor será barulhenta, alaridos e trombeta. Quer dizer, quando Jesus voltar vai ser um barulhão, trombeta. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Primeiro, vai ressuscitar no mesmo corpo, quer dizer, num corpo transformado. Não no corpo que morreu, mas no mesmo corpo, mas num corpo transformado. Os que estiveram vivos na vida de Jesus vai ser arrebatado, vai ser levado por Ele nas nuvens, nos ares, assim estaremos juntos com o Pai. Quer dizer, quem morreu vai ressuscitar num corpo transformado. E os que ficaram, né, vão ser arrebatados, o corpo vai ser transformado, o corpo vai ser renovado, né, e vai nos levando por Ele nas nuvens, nos ares, assim estaremos juntos com o Pai. Quer dizer, num corpo transformado, nós seremos arrebatados, subiremos, nosso corpo vai ser mudado, transformado e subiremos com o Pai. Isso é os que ficaram. Os que estão mortos vão ressuscitar num corpo transformado. Paulo, em 1 Coríntios 15, disse, quando os vivos forem arrebatados, terão o corpo transformado. Quer dizer, os vivos que ficarem, que forem arrebatados, serão o corpo transformados e glorificados. Né? A gente que ficou, né? A gente vai ter um corpo glorificado e um corpo transformado. Que a gente não pode subir com mácula, não pode subir com... Né? Então nós temos que ter um corpo transformado. O arrebatamento está ligado ao período da tribulação. A outra semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel. O que é período de tribulação? É antes ou depois da tribulação? A pré-tribulação. A igreja, o arrebatamento e a tribulação. Então, quer dizer, os mortos de Cristo ressuscitarão. Quer dizer, dá 7 anos de Daniel. Ele vem com os seus, quer dizer, na tribulação e a segunda vinda de Jesus vem com os seus. Os mortos ressuscitarão nesses 3 anos e meio, né? Quer dizer, os mortos ressuscitarão. Quem está com a verdade? Pega o argumento de 1 Tessalonicenses 1:10. Deus nos leva da era vindoura e nos leva para a tribulação. Os crentes, em 1 Tessalonicenses 5:4, quer dizer, os crentes não passou pela tribulação. O Apocalipse 3:10 diz, a igreja de Filadélfia, da povoação daqueles dias que nos livra da ira vindoura. Quarto argumento, segundo Coríntios 14:4. No arrebatamento, encontrarão Jesus no alto, nos ares, mas na volta seu pé não tocará o chão. Nós encontraremos com ele nas alturas, mas o pé dele não se colocará no chão. Nenhum texto de Jesus vem em 2 etapas. Nenhum texto ele vem em 2 etapas. A teoria é só desenvolvida, do século XIX. Nem sempre Deus
quando seus servos se passarem por tribulação. Nem sempre Deus guardou seus servos de passarem por tribulações. Quer dizer, a gente sempre está passando por tribulação. Ele nunca impediu. A gente sempre passa em tribulação. Até hoje, né, tem igreja perseguida. Quer dizer, muitas igrejas hoje em dia são perseguidas, né? Em Apocalipse 13:7 diz assim: haverá santos durante a tribulação. Apocalipse 24. Vocês podem ler lá, Apocalipse 24. Capítulo 20, versículo 4. A ressurreição dos mortos acontece na última trombeta. 1 Coríntios 15:52. Mais ou menos na última trombeta. A segunda Tessalonicenses 2:3 diz o consenso geral, né? Quer dizer, você tem que desejar, ansiar a volta de Jesus. Quer dizer, a gente tem que ansiar, a gente tem que querer, a gente tem que voltar, porque esse consenso geral, quer dizer, ele voltará, né? Então a gente tem que desejar, ansiar a volta de Jesus, porque a gente está passando por tribulação, a gente está passando por lutas, e a igreja já está perseguida. Então a igreja nós estamos na parte da igreja, que nós saímos da, quer ver? Nós saímos da, acho que eu pus aqui, nós saímos dos 3 anos e meio, tá? Então nós estamos na era da igreja, que é o pós-tribucionismo, o bitacionismo, quer dizer, a igreja, nós estamos na era da igreja, que é 3 anos e meio de Daniel. O arrebatamento é a segunda vinda. Os mortos em Cristo estarão o evento da tribulação. Em Mateus, o profeta Daniel diz assim: haverá um período de grande tribulação. Desde o princípio do mundo já tivemos muitas guerras. Temos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, agora diz que a Terceira Guerra Mundial, quer dizer, nós já estamos falando de guerras, né? E eles acham que nós vamos ter a Terceira Guerra Mundial. Esse evento nunca teve, nem terá e nunca mais vai ter. Quer dizer, já teve a primeira e a segunda. Quer dizer que a terceira, quando tiver esses rumores de guerra, essas coisas, ela não vai ter mais, né? Não vai ter nem teve, nem terá e nunca mais terá, porque não vai ter como, né? Que nunca mais vai ter. Uma coisa que já teve, não tem como ter de novo. Então ela nunca teve, nem terá e nunca mais vai ter. Quer dizer, vai acabar, nunca mais vai ter. Certo? Em Daniel 9:27, por uma semana de Daniel, 11:31 e o Daniel 12:11. Alguns eventos podem ser descritos de uma sequência lógica, outros são mais difíceis de posicionar. Seguiremos bem próximo do que João escreveu. Quem escreveu o Apocalipse foi quem? João. O João que escreveu o Apocalipse, né? Então quer dizer que João viu muitas coisas, né? O João, ele viu muitas coisas. O Apocalipse mostra 3 coisas: os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Quer dizer, no período de 3 anos e meio, uma boa interpretação. Dos 3 anos e meio, tem um ponto para 7 anos, depois mais 3 anos e meio, que é a grande tribulação. Os 7 selos e as 7 trombetas, a tribulação está no início da tribulação. Quer dizer, os 7 selos são o início da tribulação. Os 7 selos do Apocalipse. Apocalipse 5:1.
vi na mão direita, isso aqui é o profeta João falando, vi na mão direita daquele que estava sentado no livro escrito, por dentro e por fora, de todo selado está 7 selos. Quer dizer que ele viu na mão, estava sentado do lado de quem? Do Pai. Quer dizer, que estava sentado lá era o Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Então, João viu um livro escrito por dentro e por fora, de todo selo, tinham 7 selos. Em Apocalipse 6:1 diz, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, ninguém era digno de ler o selo. Ninguém era digno de ler o selo. O único que era digno de ler o selo, de abrir o selo e ler, era Jesus Cristo, o Cordeiro. Ele vai abrir o primeiro selo e vai começar a era de Deus, a grande tribulação. Quando ele abrir o primeiro selo, vai começar a era de Deus, que é a grande tribulação. E ele viu também 4 cavalos e 4 cavaleiros de Apocalipse. Os 4 cavalos e os 4 cavaleiros de Apocalipse. Em Apocalipse 6:2, está escrito, vi então, e eis um cavalo branco, e o cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quer dizer, ele pegou foi dado uma coroa, né? Ele pegou o arco e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer, quer dizer, saiu para vencer. Tem sido identificado por alguns como anticristo. É um líder político, vai trazer uma grande paz e o anticristo sai para vencer. Ele acha, né, que o anticristo sai para vencer, né? Mas, infelizmente, ele não vai vencer, né? Tem sido... em Apocalipse 6:3-4 diz assim, o segundo selo. O cavalo vermelho vai tirar a paz da terra, porque o homem que se matasse uns aos outros deu uma espada. Então quer dizer que no segundo selo era um cavalo vermelho, que esse cavalo vermelho viria tirar a paz mundial. Para que o homem se matasse uns aos outros, deu uma espada. O cavalo vermelho é a guerra, né? Está em Apocalipse 6, versículos 5 e 6. O terceiro selo, uma medida de trigo por um drenário. Quer dizer, 3 medidas de cevada por um drenário. Quer dizer, isso quer dizer a fome. Que nós já estamos praticamente na fome, né? Porque tem muitas pessoas que já não têm o que comer, já não sabem como vão fazer. E aí vai. O quarto selo, chamado morte, é o nome do cavaleiro, foi dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada com a fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Então quer dizer que o quarto selo é chamado a morte, é o nome do cavaleiro, que foi dar autoridade sobre a 4ª parte da terra. Então quer dizer, ele tem autoridade sobre 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a mortandade e por meio de feras da terra. O 5º selo, que está em Apocalipse 6:9, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra. Quer dizer, muitos vão morrer por causa da palavra, que não vão negar Jesus, né? Eles vão Jesus até a morte e não vão negar Jesus. O clamor dos mártires por causa da palavra e do seu testemunho. Quer dizer, o clamor, porque as pessoas vão... mártires por causa da palavra e do seu testemunho. O testemunho o quê? É a palavra de Deus que eles não vão negar, e o testemunho que eles não vão deixar de dar o testemunho de Deus. Apocalipse 6:10 diz assim, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor? Quanto a eles, verdadeiro não julga, não vinga o nosso sangue.
dos que habitam sobre a terra. Isso está dizendo em Apocalipse 6:10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor? Por quanto verdadeiro não julga, não vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Né? Quer dizer, estão clamando do Senhor soberano, que Ele não vinga o nosso sangue. Né? Aí em Apocalipse 6:17 é o sexto selo, que é grande tormento, grande terremoto, que está em Apocalipse 6:2. O sol escurecerá em Apocalipse 6:12. A lua ficará vermelha em Apocalipse 6:12. As estrelas cairão no Apocalipse 6:13. O céu se escurecerá como pergaminho. Apocalipse 6:14. Montanhas e ilhas serão removidas em Apocalipse 6:15. A ira do Senhor se manifestará em Apocalipse 6:17. O sétimo selo. Houve silêncio no céu, cerca de meia hora, e lhes foram dadas 7 trombetas. Em Apocalipse 8:2, 7 anjos receberam 7 trombetas. Os juízos de Deus cairão sobre os homens. Sétimo selo. Primeira trombeta, Apocalipse 8:7. Saraiva é fogo de mistura com sangue, foi queimado, e a terça parte da terra. A terça parte da terra e das árvores foi queimada. A segunda trombeta. Grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. Vai matar a terça parte do mar. Alguns relatam como um meteoro. Em Apocalipse 8:10, 11 diz: estrelas chamasse absinto, os homens morrem por causa dessa água, se tornam amargosas. A quarta trombeta. A mulher é perseguida pelo dragão. As duas bestas se levantam. Que sobe do mar o anticristo. Que sobe da terra o falso profeta. Apocalipse 12:14. A primeira taça. Em Apocalipse 6:12 diz assim: feridas malignas sobre os que tinham uma marca da besta e o adoraram. Segunda taça. Apocalipse 16:3. O mar torna-se em sangue, exterminando toda criatura aquática. Quer dizer, morre todas as criaturas que estão no mar. Peixe, tubarão, tudo que tem no mar morrerão. Apocalipse 14:4 está a terceira taça. Rios e fontes se tornam sem sangue, contaminando toda a água. Quer dizer que os rios e as fontes vão se tornar em sangue, que vai contaminar toda a água dos rios e fontes. A quarta taça está em Apocalipse 16:8 e 9. Um calor insuportável a ponto de queimar os homens. Quer dizer, vai estar um calor insuportável que vai queimar. A quinta taça está em Apocalipse 16:10 e 11. O reino da besta será tenebroso. A sexta taça, em Apocalipse 16:12 e 13, diz: 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Apocalipse 16:14 e 16 diz assim: a triade satânica se reúne, caminho preparado para o Armagedon. A sétima taça, Apocalipse 16, 17 e 18. Trovões com grandes terremotos. Em Apocalipse 16, 21 diz: saraiva com pedras até 40 quilos. Em Apocalipse 16, 21. Em 2 Tessalonicenses 2,8 diz: matará com sopro da sua boca. Apocalipse 19:15. Sai da sua boca como uma espada afiada. Quer dizer, vai sair da boca de quem? Do cordeiro, com uma espada afiada. Apocalipse 19:21 diz, do 20 a 21 diz: os dias foram lançados dentro do lago. Os dois, quer dizer, a besta e o anticristo, foram lançados dentro do lago de fogo, depois da grande tribulação.
No Apocalipse 19, 11, 13 diz: e está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama Verbo, que quer dizer Deus. O Verbo quer dizer Deus. Em Apocalipse 19, 14, 16 diz: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, sai da sua boca uma espada afiada para com ele ferir as nações, e do mesmo a regerá com cetro de ferro, e pessoalmente para o lugar do vinho do furor, da ira do Deus. Todo-Poderoso tem no seu manto e no sua coxa escrito, o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, gente, eu estou estudando mais essa parte, tem uns negócios para me marcar, para me continuar mostrando para vocês, tem uns desenhos para fazer, para mostrar. Então, quer dizer que já aqui no João 14 já está dizendo, né, que não se turbe o nosso coração, quer dizer, não entristeça o nosso coração. Credes em Deus e credes também em mim quem é? O Filho. Né? Porque que na casa do meu Pai, quer dizer, na casa de Deus há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Quer dizer, Jesus veio, fez a obra dele, voltou para o Pai. Para quê? Para preparar lugar para nós, para a igreja. Né?